aí, meu aluno, e aí, minha aluna, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula do canal. E hoje nós iremos estudar as propriedades específicas físicas da matéria. Tema este muito importante, é um tema aí bastante estudado em prova, inclusive será bem importante também quando nós formos estudar separação de misturas. As propriedades físicas, elas são muito utilizadas nesses processos de separação de misturas. Mas afinal de contas, você sabe o que são essas propriedades físicas? As propriedades físicas são aquelas que nós conseguimos medir ou observar sem que haja transformação da matéria no sentido de mudar a sua identidade, a sua composição, ou seja, a matéria ela não vai se transformar em outra coisa totalmente diferente, ela vai continuar sendo a mesma. Essa propriedade física, as propriedades físicas, elas são diferentes, por exemplo, são o contrário, das propriedades químicas, que serão tema da nossa próxima videoaula. Por quê? Porque para que você observe uma propriedade química, a ocorrência da propriedade química vai determinar a transformação da matéria no sentido dela se transformar em outra coisa totalmente diferente. Então, é o que nós chamamos aí de reação química. Mas hoje nós vamos ficar apenas com as propriedades físicas, porque eu quero citar cada uma e explicar e detalhar cada propriedade com você, porque eu sei que lá para frente vai ser muito importante para você saber um pouquinho mais sobre cada propriedade. Então, quais são essas propriedades físicas? As primeiras propriedades que eu quero detalhar com você são a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, que são propriedades específicas físicas da matéria. Por que elas são específicas? Porque cada substância tem o seu valor de temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Por que é física? Porque você consegue medir essas temperaturas sem que haja mudança na identidade da matéria. Para você que não sabe o que é temperatura de fusão, o que é temperatura de ebulição, eu indico você assistir uma aula que eu gravei somente falando das mudanças de estados físicos e falando também sobre a temperatura de fusão e de ebulição. Então, essa aula vai aparecer aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, por exemplo, temperatura de fusão, um exemplo super simples que eu sei que eu gosto muito de dar, que é o exemplo do cubinho de gelo. O gelo, ele é água, certo? Quando ele derrete, quando ele funde, ele deixa de ser água? Não. Então, por isso que a temperatura de fusão é uma propriedade específica física. A mesma coisa vai ocorrer com a temperatura de ebulição. A água, ela ferve, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius a nível do mar. Quando ela entra em ebulição, ou seja, quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ela deixa de ser água? Não, continua sendo a mesma substância. Portanto, temperatura de ebulição também é uma propriedade específica física. Próxima propriedade, a densidade. É uma propriedade específica física da matéria que mede a razão entre a massa e o volume. Ai, mas razão? Você está querendo enfiar aí matemática no meio? Eu já não entendo nada de química. Química já é difícil para mim. Você ainda está falando de matemática? Então, olha só, vou te explicar de uma forma bem simples. Razão é a massa sobre o volume. Razão é uma divisão. Então, nesse caso da densidade, é a quantidade de massa dividida pelo volume, ok? Então, razão é isso. Agora, para você entender melhor o que é esse negócio de densidade, eu vou te dar um exemplo. A água tem a densidade igual a 1 grama por ml. O óleo de cozinha tem mais ou menos aí uma densidade de 0,8 gramas por ml. E o mercúrio, esse exemplo que eu adoro dar para vocês, ele tem uma densidade igual a 13,6 gramas por ml. Se nós pegarmos a mesma quantidade de volume para cada substância dessa, então, por exemplo, 1 ml de água, 1 ml de óleo de cozinha, 1 ml de mercúrio, qual que é a relação da massa com esses volumes? Então, a água ela vai ter 1 grama para cada ml. O óleo de cozinha vai ter 0,8 gramas de massa para cada ml. E o mercúrio possui 13
0,6 gramas para cada 1 ml. Consegue perceber a diferença? Então, nesse exemplo aqui, o mercúrio, ele é a substância mais densa. Por quê? Porque ela possui uma grande quantidade de massa em determinada quantidade de volume. O óleo de cozinha, ele vai ser a substância menos densa, porque ela possui a menor quantidade de massa para uma mesma quantidade de volume aí, para as 3 substâncias. Acredito que com esses exemplos você conseguiu entender melhor o que é essa tal de densidade, não é mesmo? Mas eu darei aulas mais detalhadas somente sobre densidade aqui no canal. Então, se você quer acompanhar essas aulas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Colocarei o link dessas aulas aqui na descrição, quando elas estiverem disponíveis, ok? Próxima propriedade, a dureza. Essa daqui, ó, propriedade física da matéria. O que é essa tal de dureza? Ela é a capacidade, na verdade, a resistência que o material possui a risco ou atrito. Então, se o material ele é riscado com muita facilidade, ele tem uma baixa dureza, por exemplo. Se nós atritarmos aqui, ó, uma pedra com uma Tupperware, aquela Tupperware da sua mãe, do seu pai, ou a sua Tupperware mesmo, se nós pegarmos e atritarmos assim a pedra com esse potinho aí, o que vai acontecer? Vai riscar todo o seu potinho, na verdade, vai riscar toda a Tupperware. Por quê? Porque a pedra ela tem uma maior dureza do que esse potinho de plástico, ok? Então, o potinho ele tem uma baixa resistência a risco, ele riscou com mais facilidade, então ele tem uma menor dureza. Na natureza, nós temos aí o material mais duro, que tem uma maior dureza, como sendo o diamante. Então, qual é a substância que risca o diamante? Ele mesmo. Só outro diamante tem a capacidade de riscar o próprio diamante. Nenhuma outra substância existente na natureza consegue riscar o diamante. Por quê? Porque ele tem uma alta dureza, ele tem uma alta resistência a risco e a atrito. Solubilidade, ó, essa propriedade aqui, ela mede a quantidade de material, de substância que você consegue dissolver em outra quantidade de substância. Como assim? Coloquei aqui para você, ó, mede a quantidade de soluto que você consegue dissolver no solvente, formando uma solução. Por exemplo, quando você vai fazer o seu famoso chocolate quente, né, que é o quê? O leite lá, mais o chocolate em pó, você vai pegar uma certa quantidade de chocolate em pó, 1, 2 colheres, vai colocar no leite, você vai mexer. Então, esse ato de mexer é fazer o quê? Dissolver o seu chocolate em pó no leite. Então, o chocolate em pó ele é o soluto e o leite é o nosso solvente. Os dois juntos vão formar uma solução. Por que a solubilidade é uma propriedade física? De novo, porque nós conseguimos observar essa solubilidade, nós conseguimos determinar o valor de solubilidade sem que a matéria se transforme em outra totalmente diferente. Por que a solubilidade é uma propriedade específica? Porque cada substância possui um valor determinado de solubilidade. Então, dependendo do solvente, por exemplo, o leite ou a água, o chocolate em pó ele pode ser muito solúvel, pode ter um alto valor de solubilidade no leite quente e não é solúvel, não tem valores aí não tem valores observáveis, né? Na água, ele não é solúvel em água, ele não consegue se solubilizar, ok? Então, a solubilidade, ela tem valores específicos de material para material, ok? E ele varia bastante de material para material. Falando aí do cacau em pó, né? Porque o chocolate em pó tem alguns aí que você compra no mercado que eles são até que solúveis em água, né? Mas enfim, a próxima propriedade que nós vamos falar aqui é sobre o calor específico. Esses aí também é bastante comum em provas, inclusive na sua prova de física. Ainda mais na sua prova de física, né? O que é esse calor específico? É a capacidade, a quantidade de calor que uma matéria ela precisa absorver para aumentar em 1 grau 1 grama dessa substância. Por exemplo, parece complicado, né, eu falar no calor específico assim, mas te dando um exemplo, você tem 1 grama de água. 1 grama de água é a massa da água que você possui. Então,
Supondo que essa 1 grama de água está aí a 10 graus Celsius, se você quiser aumentar em 1 grau, ou seja, se você quiser aumentar a temperatura dessa água para 11 graus Celsius, quanto de calor que você precisa para aumentar a temperatura dessa massa, desse 1 grama de água? A água, ela possui um calor específico igual a 1 caloria dividido por grama vezes graus Celsius. Esse calor específico da água, ele é muito, mas muito alto, tá? Não é à toa que você precisa de uma grande quantidade de calor, então, para aumentar aí em 1 grau, 1 grama de água, certo? O calor específico, ele varia de 0 até 1. Então, nós temos aí o calor específico da água como sendo maior. Então, ele é muito alto, você precisa de muita energia, de muito calor para conseguir aumentar a temperatura da água. O aço, ou ferro, por exemplo, ele tem um calor específico mais ou menos ali igual a 0,11, né? 0,11 calorias por grama vezes graus Celsius. Você consegue perceber a diferença que é enorme? Te dando um exemplo prático, se você pegar uma panela cheia de água, colocar uma barrinha de ferro pequenininha no fogo, por exemplo, sei lá, uma barra de ferro não, uma colher de ferro, e deixar ela no fogo aquecendo, depois de um tempinho, sei lá, depois de 1 minuto, o que vai acontecer? Você vai colocar ali a mão na água, você vai ver que ela não estará tão quente, assim a ponto de queimar a sua mão. Mas, se você encosta na colher de ferro, você leva um susto e queima seu dedo. Por quê? Porque o calor específico do ferro é muito baixo. Então, a energia, o calor que você precisa para aquecer aquela massa ali da colher é muito menor. Próxima propriedade, a viscosidade. É a propriedade específica física da matéria que determina aí a capacidade de escoamento do material. Por exemplo, se você tiver um potinho daqueles de ketchup, sabe, que tem em lanchonete, um com mel e outro com água, se você virar assim, ó, os dois, o que vai acontecer? Vai derramar um monte de água e o mel talvez nem consiga sair direito por aquele orifício. Por quê? Porque o mel, ele é um material muito viscoso e a água é um material que tem uma baixa viscosidade. Então, essa é a propriedade da viscosidade, a capacidade de escoamento que o material possui. Agora, essas duas propriedades aqui, ó, a maleabilidade e a ductibilidade, são parecidas. O pessoal costuma confundir bastante essas duas propriedades, mas elas possuem uma pequena diferença. Agora, o que elas têm em comum? Primeiro, elas vão medir a capacidade de deformação do seu material. Então, por exemplo, sabe aquele lápis verde que você utilizava na escola, que ele é bem mole, assim, que quando você pegava ele assim, ó, fazia assim, ele entortava, e às vezes até quebrava? Quem nunca quebrou um lápis daquele, né? Então, essa é a capacidade de deformação do material. E essas duas propriedades, elas medem essa deformação até que o material se rompa. Agora, qual que vai ser a diferença entre essas duas propriedades? A maleabilidade vai ser a propriedade que o material possui de ser deformado até ser transformado em pequenas chapas finas, em pequenas lâminas. Os metais, por exemplo, são materiais bastante maleáveis. Por exemplo, lâmina de barbear é um metal, é uma lâmina. Então, aquele metal que compõe a lâmina de barbear, ele é bastante maleável. Agora, a ductibilidade é a capacidade que o material possui de ser deformado a ponto de ser transformado em fios. Então, o cobre, por exemplo, é um metal que compõe aí as redes elétricas da sua casa, das ruas, né? Então, ele é um metal bastante dúctil, que ele é fácil de você conformar ele até ser transformado em fios. Outro exemplo, o aço é um material dúctil, o ouro é um material bastante dúctil e também é um material bastante maleável, o ouro, ok? Certo? Então, na realidade, os metais possuem essas duas propriedades aqui bem em comum, ó, ductibilidade e maleabilidade. Agora, a tenacidade é a propriedade que a matéria possui de resistir ao impacto, resistir a choque mecânico. Na prática, é batida mesmo, assim, ó. Então, pensa lá no carro. O para-choque do carro, ele é feito de plástico, né? É feito de polímero. Aquele polímero, ele tende a ter uma alta tenacidade para resistir melhor ao impacto, resistir melhor ao choque mecânico, absorver a energia
daquele impacto. Mas atenção, você não deve confundir tenacidade com dureza. Essas duas propriedades, elas são inversas. Isso significa dizer que o material que tem alta dureza, ele é pouco tenaz, ele tem uma baixa tenacidade. Por exemplo, o vidro, ele tem uma alta dureza, ele tem uma alta resistência a risco. É claro que dependendo do material que você vai comparar, mas ele tem uma alta dureza. Porém, se você bater nele ou se você deixar cair no chão, ele vai quebrar. Então, ele tem uma baixa tenacidade, ele tem uma baixa resistência ao impacto. A última propriedade que eu quero detalhar com você é o magnetismo. Por quê? É uma propriedade que nós vamos trabalhar lá nos métodos de separação de misturas e você também vai ver bastante essa parte aí de magnetismo lá na física. Então, eu quero que você saiba o que ele é a partir de agora. O que é importante você saber? Que, claro, nem todas as substâncias elas têm essa propriedade magnética, que é o quê? A capacidade que alguns materiais possuem de se atrair. Por exemplo, o ímã, ele tem uma propriedade magnética, ele possui essa propriedade física magnética. E por que é uma propriedade física? Porque nem todo material possui essa propriedade, ok? Então, o ímã, ele permite que você atraia materiais feitos de ferro. Então, eles grudam, né? Como se eles grudassem ali, eles se atraem. Maravilha, pessoal? Existem aí outras propriedades físicas, mas que elas não serão aí tão pertinentes para a sua prova. Então, coloquei aqui as principais que já foram cobradas em prova. Você precisa se atentar bastante à temperatura de fusão, de ebulição, densidade, solubilidade, calor específico, são aí os mais cobrados em prova. Então, presta atenção nessas propriedades específicas físicas, ok? Espero que você tenha curtido essa aula, espero que ela tenha sido útil para você. E aí, claro, você já sabe, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar atento aí às próximas videoaulas. Não se esqueça de compartilhar este conhecimento com os seus amigos e não deixe de curtir o vídeo, ok? Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.